Recentemente foi lançado um filme chamado Jardim Secreto. Uma história muito bonita de um jardim, onde ali narra-se uma história, se processa um personagem maravilhoso, num jardim espetacular, enfim, toda aquela criatividade do escritor para trazer à tona um tema de dependência de algo sobrenatural, algo superior às nossas forças humanas. Trazendo para a nossa narrativa bíblica de hoje, eu queria pensar um pouco com você, um jardim dentro de outro jardim. Por quê? Para quê? A narrativa bíblica nos traz, do livro do Gênesis, capítulo 2, verso 4, assim expressado: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas. Ou seja, desde o princípio já havia um plano arquitetado, antes da formação do mundo, para que esta terra fosse criada. E esta terra, após ser formada, ainda não produzindo árvores ou ervas, enfim, ainda não havia chuva para molhar a terra. Havia, segundo a palavra, Gênesis capítulo 2, verso 6, um vapor d'água que cobria a terra. Nesta mesma narrativa, no capítulo 2, verso 7, inicia-se a história do homem. Diz este livro que formou Deus o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. E colocou Deus o homem naquele jardim. Agora o homem passa a ter um corpo, porque então ele era gerado na eternidade e agora é formado na terra, feito do barro o seu corpo, passa a ter vida, passa a ser alma vivente, porque há nele um fôlego de vida. Quando este sopro do Senhor sobre ele lhe trouxe o seu espírito, agora o homem é corpo, alma e espírito. Tem ligação espiritual com aquele que o criara. E diz a palavra que no Gênesis capítulo 2, verso 8, plantou Deus um jardim no Éden e o pôs ali o homem. Por quê? Se já havia terra, Deus criara este novo jardim. E diz a palavra que neste jardim ele fez brotar ali, como naquele jardim secreto, de toda árvore boa, para que o homem se alimentasse, toda erva frutífera, também agradável para os olhos. Criou todas as ramagens, todas as flores, todas as especiarias daquele jardim, enfim, para que o homem usufruísse daquelas maravilhas que o Senhor havia criado. Para que o homem usufruísse na dependência daquele que o criara. Porque este jardim havia sido feito para que o homem o cultivasse. Mas Deus queria exercer sobre ele o seu senhorio. E lhe dera total liberdade de escolha para que o homem assim procedesse. Porque o Senhor sempre quis
ter comunhão e liderança sobre aquilo ao qual ele criou. Deus plantou aquele jardim para ele, para a sua criação, e colocou ali tudo o que o homem precisava. E mais, a partir do momento em que o homem tomou posse daquele jardim, o Senhor vinha todas as tardes da viração do dia para ter com ele, para dialogar com ele, para trocar ideias com aquele ao qual ele já havia ordenado a multiplicação, e no seu tempo isto haveria de acontecer. Porque quando estamos no jardim do Senhor, Deus é conosco. O seu senhorio nos administra e nos traz todas as respostas que precisamos, o sustento e aquilo ao qual nós poderemos usufruir. O homem neste jardim, a mulher neste jardim, a sua multiplicação, a sua posteridade, a sua dependência, na dependência do céu, faria com que a sua descendência fosse eternamente abençoada. Porque a partir do momento que tivermos debaixo do senhorio do Senhor, estaremos seguros, debaixo da sua sombra. Estes eram os planos daquele jardim que o Criador fizera para o homem, para que ele vivesse eternamente debaixo da sua autoridade e da sua dependência. O homem não necessitaria plantar, porque Deus plantou para ele. O homem somente colheria. Mas infelizmente, o homem escolheu, por sua escolha da autodependência, escolhera conhecer e comer da árvore do conhecimento. E o conhecimento matou a sua vida espiritual. Agora ele tem que sair do jardim. Meu amado, minha amada, volte para o jardim se você está fora. Fique debaixo da provisão do Deus Todo-Poderoso que te criou para viver no seu jardim. Não te criou para comer do suor do teu rosto, mas para viver da sua dependência. Deus tem o melhor para você. Estas são as gotas do orvalho de Deus para a tua vida. Permaneça no jardim e o Senhor te protegerá e te abençoará.